Estamos cercados por um mundo de objetos e acontecimentos, cuja presença sentimos sem que aparentemente façamos qualquer esforço consciente para isso. De fato, parece-nos tão natural e sem esforço estarmos conscientes do meio que nos cerca, das imagens, dos sons, dos cheiros, dos gostos, dos toques, que a percepção é tida como algo certo. É o que chamamos de realidade. O que existe? O que é real? Acessamos a realidade por meio dos nossos sentidos e, por isso, compreender a percepção do ambiente que nos cerca é tão importante. Essa não é uma preocupação apenas filosófica, é uma grande área de investigação da psicologia, bem como das neurociências. Yes Science está começando mais um episódio do podcast sobre psicologia científica da Universidade Federal de Uberlândia. Esse nosso episódio é sobre distância interpessoal e Covid-19. Eu sou o Pedro. Eu sou a Juliana. Eu sou o Thiago. E sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Yes Science. Yes Science! Para a gente começar a falar sobre percepção, é preciso distinguir duas características básicas. A primeira delas é o caráter que é construtivo da percepção. O porquê desse caráter? Porque não existe uma correspondência exata entre os estímulos do ambiente, que a gente chama de ambiente físico, da realidade e da minha percepção. Quer dizer que eu não construo as coisas ponto a ponto do ambiente físico na minha percepção. Então quer dizer que a percepção é um processo que envolve interpretação, organização e atribuição de sentido. Por isso, afirmar que quando a gente está vendo alguma coisa é uma janela para o mundo ou é comparável com a câmera fotográfica são metáforas que não são tão adequadas assim para falar sobre esse processo cognitivo. Então, o contexto, os nossos conhecimentos prévios, as nossas experiências e expectativas também vão afetar nos processos perceptivos. Quer dizer que a nossa subjetividade, muito importante nessa questão da subjetividade, é muito importante para a nossa percepção e ela também é um aspecto muito investigado na psicologia experimental. Um exemplo que a gente pode dar, né, dessa distinção entre como nós percebemos o mundo foi aquele debate lá bem famoso na internet sobre qual que era a cor do vestido, né? O vestido era branco dourado ou preto e azul? Eu via como branco e dourado. Eu via roxo e dourado. Roxo e dourado. E você, Juliana? Branco e dourado também. Mas muitas pessoas também viram aí como preto e azul, que no caso depois foi constatado que de fato eram as cores do vestido, né? Mas independente da realidade objetiva, né, essa era a cor do vestido, preto e azul, algumas pessoas não verem assim, como nós três aqui, ninguém via ele da forma que ele era, mostra como a percepção é singular. Então o que determina a cor que eu vejo o vestido, que o Pedro vê o vestido, que a Juliana vê o vestido, é a interpretação que a gente faz sobre a iluminação da cena, da foto. Se a gente fizer uma busca, você aí que está ouvindo fizer uma busca sobre ilusões na internet, você vai conseguir acessar milhares delas. E há ilusões visuais, ilusões táteis, auditivas e até mesmo um concurso anual de novas ilusões. Então quer dizer que as pessoas podem também produzir, né, novas ilusões. Então, Pedro, você falou que existiam dois aspectos da percepção. Então o primeiro é como essa percepção é construída, esse caráter construtivo dela. E qual que é o segundo aspecto? É o aspecto da estreita relação, né, que existe entre a percepção e a ação. Quer dizer que o modo como eu percebo o mundo à minha volta, ele vai depender do que eu vou fazer com aquela percepção. Então, né, em termos comportamentais mesmo, né, qual será meu comportamento logo em seguida daquilo que eu percebo. Então, a minha percepção ela é um guia para o planejamento e execução dos meus comportamentos, das minhas ações. Então, existem dois espaços, né, já que a gente chegou nesse ponto da discussão. Então, a percepção ela tem seu caráter de construção e também a caráter da ação, né? O que eu vou fazer a partir daquilo que eu percebo. E separando da percepção, a gente também tem a questão do espaço, certo? Que é o espaço físico, né, que é a realidade, que é comum a todos nós, e o espaço interno, né? Então, esse espaço interno, na verdade, a gente chama de espaço visual, porque é o espaço onde ocorre a construção
do que a gente faz por meio da percepção. Então, o espaço interno é uma representação interna do que você falou que é o primeiro espaço, o espaço físico. Isso, então tem o espaço físico e o espaço visual. Perfeito. Certinho? Então, teve vários estudos, né, que mostraram com uma grande variedade de tarefas e paradigmas que indicaram que as nossas estimativas para as dimensões que são percebidas do espaço, elas não são tão acuradas e precisas como se poderia prever caso o espaço físico e o percebido fossem coincidentes. Então quer dizer o seguinte, as medidas que a gente tem do nosso espaço visual, elas não são coincidentes com o espaço físico, o real. Então você vai estimar, sei lá, quantos centímetros tem a largura, né, sei lá, o comprimento da sua porta. Se você falar 10, você vai lá medir, pode ser que não seja coincidente. E para quem se interessar nisso, especialmente alunos de psicologia interessados nessa questão do espaço, muito dessa psicologia cognitiva, tem uma revisão bem interessante do Asnar Casanova e do Bernardino de 2018. Exatamente, mas para além disso a gente pode falar da percepção e da ação, né? Que ela já foi muito descrita em diversos outros estudos. Mas um estudo muito famoso, muito legal, não sei se a Juliana conhece, é o estudo da montanha, que foi realizado dessa forma. Tinha os participantes desse estudo e eles ficavam de frente de uma pequena montanha, né? Na verdade, tipo um morro desses que a gente vê na rua. E era próximo à universidade que foi realizado esse trabalho. Nessa questão, nessa tarefa, eles tinham que estimar qual seria a distância até o ponto mais alto dessa montanha e também qual seria a inclinação dela. Mas tinham vários poréns nessa tarefa. Os participantes, eles fazem esse julgamento com ou sem uma mochila nas costas. A variável independente, então, seria a presença ou não da mochila? Da seria mochila. A presença seria a mochila. Controle, né? Então, não era só falar, tipo, eu acho que tem uns 300 metros de distância o morro. Você teria que estar usando uma mochila. Essa mochila, ela teria um peso ou não. Então, ela poderia estar vazia ou ter um peso que corresponderia a 1/5 do peso do próprio participante. Então, se, sei lá, uma pessoa que estava nesse estudo tinha 70 kg, ela ia carregar uma mochila que teria 14 kg. Os resultados foram muito interessantes, porque mostrou que as pessoas que tinham peso nas costas julgavam o ponto como mais alto e mais distante do que as pessoas que não tinham peso nas costas. E além disso, aquelas que carregavam a mochila, né, pesada, falavam que a montanha também era muito mais inclinada. Mas o que explica esses resultados? Então, seria basicamente que a forma que eu estou percebendo a situação, estou percebendo o meu próprio corpo, né, tá mais pesado. Então, para eu estimar a inclinação da montanha, a distância dela, vai estar muito mais ligado com eu me imaginando fazendo esse trajeto, e no caso eu estou me imaginando planejando essa ação, do que de fato apenas o sistema visual, né? Então, algo contextual. Então, essa realidade foi construída de maneira contextual. Porque tipo, se a pessoa falar, estima aí a distância, você tá com a mochila nas costas, você pode imaginar, nossa, vai ser muito difícil subir toda essa distância que essa montanha inclinada. Ou seja, a ação de subir montanha ou morro com a mochila pesada nas costas é mais difícil do que ser a mochila, o que vai influenciar a forma que eu percebo e vou interagir com esse espaço. Porque a montanha é a mesma, né, no espaço físico, a montanha é a mesma para todo mundo. Só que você imaginar que é mais dificultoso por conta da mochila acaba alterando a sua percepção em decorrência da ação que você planejou. Então, né, não tem nenhuma dúvida que os nossos comportamentos eles são visualmente dirigidos. Outra coisa que a gente pode falar é da divisão do espaço interpessoal. Agora o Thiago vai contar pra gente mais sobre isso. Então, a gente divide o espaço em 3 zonas, né? As 2 primeiras zonas são conhecidas como espaço extrapessoal, ou seja, que está externo a mim. Então vai ser o espaço de ação, que são distâncias nas quais eu consigo interagir melhor, uma distância pequena, então entre 2 metros e 30 metros. É uma estimativa mais teórica, mas não necessariamente rígida. E além desse espaço de ação, existe espaço em perspectiva, né, que são distâncias maiores do que 30 metros.
Essas zonas estão relacionadas com o espaço público e social. E além dessas duas primeiras zonas, né, do espaço extrapessoal, a gente chega finalmente no tema principal do episódio, que é o espaço peripessoal, ou também manipulatório, espaço interpessoal, que se refere a distâncias dentro do alcance dos meus braços, né, geralmente até 2 metros de distância, um raio. Então, por exemplo, o nosso celular vai estar quase sempre dentro dessa distância. E o celular é nosso, ele é pessoal, ele é íntimo. E a partir dessa representação que a gente estabelece, é chamada essa distância interpessoal, que vão ocorrer algumas das interações sociais, algumas delas, né? Outras não, a gente vai discutir isso ao longo do episódio. Então, a distância interpessoal vai ser qual é a distância que uma pessoa pode estar de mim, que eu consiga interagir adequadamente, dependendo do contexto, sem eu me sentir desconfortável. Então, por exemplo, o Pedro, que é uma pessoa que eu conheço, o Juliano também, a gente interage tranquilamente numa distância interpessoal menor. Agora, se chega uma pessoa desconhecida, e vão ter vários fatores, né? Se essa pessoa parece braba, se ela parece do meu grupo, de outro grupo, vários fatores, pode fazer com que eu me sinta mais desconfortável se eles estivessem tão próximos a mim como Pedro e Juliana estão agora. Então eu teria uma distância interpessoal maior na interação com essas pessoas. Agora a gente pode falar de alguns fatores que alteram a percepção de espaço interpessoal ideal para as pessoas. Logicamente, a gente considera que cada pessoa vai ter alguma preferência e que essa preferência pode mudar de acordo com o contexto. Ainda assim, existem pesquisas que apontam para algumas características que aumentam ou diminuem essa zona de conforto das pessoas, de uma maneira geral. O Yashin e seus colaboradores, em 2016, montaram um estudo com estudantes de psicologia para investigar como o gênero e a idade de compatriotas influenciavam no espaço interpessoal ideal. Em relação ao gênero, os participantes se sentiam mais confortáveis com mulheres, ou seja, o espaço interpessoal ideal na aproximação de mulheres era menor em comparação com a aproximação de homens. Uma interpretação possível desse resultado é de que homens são vistos como potencialmente mais perigosos do que mulheres. Ainda falando de gênero, esse estudo em específico não encontrou nenhuma diferença significativa no espaço interpessoal ideal percebido, de acordo com o gênero dos participantes. Ou seja, tanto para os participantes do gênero masculino, feminino, ou do sexo, né, melhor dizendo, do sexo masculino ou feminino, os dois não tiveram diferença entre si enquanto participantes. Mas na aproximação de um estímulo de um homem ou de uma mulher, as pessoas se sentiam mais confortáveis na aproximação de uma mulher. Outros estudos apontam para o fato de que mulheres em geral se sentem confortáveis com uma distância maior do que homens. No mesmo estudo, o fator idade também afetou a distância interpessoal dos participantes. Foram testados 3 grupos. O primeiro grupo de bebês e crianças pequenas, o segundo de jovens adultos e o terceiro de idosos. Para bebês e crianças pequenas, o espaço interpessoal ideal é reduzido. À medida que os compatriotas ficavam mais velhos, o espaço interpessoal ideal ia aumentando. Ou seja, a distância do grupo 1, dos bebês, era menor do que para o grupo 2, dos jovens adultos, que por sua vez era menor para o grupo 3, dos idosos. Em especial, foi encontrada uma diferença larga na percepção dos participantes femininas entre os grupos 1 e o grupo 2. Uma forma da gente tentar interpretar esses estudos, né, vem de um artigo bem antigo, quando estava sendo formuladas as teorias sobre espaço interpessoal, lá da década de 70, que coloca as normas sociais como crucial na determinação do espaço interpessoal. Então, de acordo com o autor, Lieberman, ele fala que a distância interpessoal ideal vai depender da afiliação que a gente tem com a pessoa. E, consequentemente, isso inclui o quanto que a gente se identifica com aquela pessoa. O famoso in-group and out-group, que a gente já comentou em outros episódios. Então, o espaço interpessoal que a gente mantém, a distância de uma pessoa para outra, é também relevante o fator do pertencimento a um grupo social. O exemplo das torcidas, né? Você vai querer ficar mais perto de um corintiano, você torce pro Corinthians, do que um flamenguista. Flamengo! Até agora a gente falou sobre alguns fatores que são independentes da pessoa que é observado, por exemplo, idade, gênero e grupo social. Então, por isso é importante acrescentar a linguagem não verbal
para essa distância interpessoal. Que é algo bem mais contextual, né? Enquanto os outros são fatores que são mais duradouros a longo termo, né? Isso, então são vários estudos que vão utilizar de expressões faciais. O estudo do Ruggiero, de 2021, avaliou várias medidas fisiológicas na aproximação de pessoas, como o batimento cardíaco e a atividade eletrodermal. Então, os resultados mostraram que as expressões neutras e alegre têm o mesmo impacto sobre essas variáveis e apresentam uma distância interpessoal ideal semelhante. Mas, para as expressões de raiva, tanto a atividade eletrodermal como o batimento cardíaco por minuto foram elevados, se comparado com as outras duas expressões, que era alegria e neutralidade. Então, resultados semelhantes foram encontrados quando as expressões eram mostradas por um curto período de tempo, aproximadamente 16 milissegundos, e com a iluminação baixa. Esse foi outro estudo do Carto, do Oti e de outros colaboradores que aconteceu em 2020. Ou seja, eu vou me sentir mais confortável na aproximação de uma pessoa feliz ou de uma pessoa com expressão neutra do que com uma pessoa com expressão com raiva, né? Já provavelmente sentir medo, ter alguma atividade... Quais são os sistemas lá? Eu esqueci. Parasimpática? Parasimpático, isso. Simpático, isso. E mesmo quando essa percepção não é tão nítida, né? Então, com iluminação baixa, uma percepção subliminar ou quase subliminar nesse caso, ainda assim a gente pode encontrar resultado parecido. E também as diferenças do espaço interpessoal também pode depender de outras características das pessoas. Ou seja, pessoas que têm ansiedade social, transtorno borderline, claustrofobia ou pessoas do espectro autista. Elas vão tender a preferir um distanciamento maior. Mas pessoas com traço de psicopatia, aqui a gente pode falar do transtorno de personalidade antissocial, né, que está mais atualizado esse termo, essas pessoas vão preferir um distanciamento menor. E a pandemia, Pedro? O que a gente pode falar sobre ela aqui? Certamente ela interferiu também nessa distância interpessoal que a gente estima, né, de uma pessoa e outra. A gente pode falar daquelas situações muito desconfortáveis, né, quando a gente precisava interagir com alguma pessoa sem máscara ou com um grupo de pessoas sem máscara, né, que era uma coisa um quanto tão desconfortável, porque você percebia que talvez tivesse alguma norma, alguma determinação daquele grupo, né? Aqui nessa oficina mecânica a gente não usa máscara. E aí você ficava constrangido. Além da norma social, né, a pessoa também poderia ficar com medo do risco, né, de contaminação. Eu acho que era esse estado de vigilância, né, muito alto, era o que mais pegava, né, no ápice da pandemia. Agora que a gente saiu da crista da onda, né, a gente está gravando agora em novembro de 2022, acho que é um fator que não é tão relevante assim, né, atualmente. Uhum. Mas a gente tem que lembrar que existem aquelas pessoas que ainda não têm ansiedade social, têm a fobia, né, em relação à contaminação e etc. Acho que uma coisa que a gente pegou da pandemia é que, tipo, se alguém espirra ou tosse do nosso lado, a gente fica meio... sai de perto de mim. Isso é verdade. Antes da pandemia não tinha. Ou você fica mais, como os antigos falam, tipo, mais melindroso, né? Por exemplo, com essa questão, tipo, vou pegar Covid. Ou você volta para aquele estado de antigamente, tipo, saúde, né? Você deseja pra pessoa e tá tudo certo. Pega uma coisa no chão e nem lava a mão. Hoje em dia a gente tá menos cuidadoso, né? Um pouco. A gente pode falar de um estudo alemão agora, né? Que se naquelas situações que a gente encontrava pessoas sem máscara, existiam normas sociais implícitas, né? Daquele grupo onde as pessoas não usavam máscara. Eu dei o exemplo de uma oficina mecânica. Será que tem relação com a quantidade de pessoas que estavam lá? E nesse estudo, você lembra se foi feito meio que no ápice da pandemia para poder ter mais um pouco... Foi feito em 2020, então foi bem naquela pancada, né? Então a hipótese é que a sensação de estranheza ela deveria variar de acordo com o número de pessoas que estavam usando máscara. E esse foi uma pesquisa onde os participantes deveriam relatar o quão estranho eles se sentiam ao se imaginar utilizando máscara quando expostos a diferentes grupos. Esses grupos eles eram formados por 12 pessoas. Todas elas estariam usando máscara ou em outra situação nenhuma delas estariam de máscara.
Ou haveriam grupos mistos onde teriam pessoas com máscara e sem máscara, ou seja, mascarados ou não. E essas 12 pessoas, no caso, seriam imagens de pessoas. De europeus caucasianos, homens e mulheres, porque foi um estudo realizado na Alemanha, né? Então, para não ter nenhuma interferência do que a gente falou daquele negócio do in-group e nada. Dos grupos sociais. Então, os pesquisadores eles instruíam os participantes a se usar utilizando máscara e dizer o quão estranhos se sentiam ao encarar as pessoas desse grupo. Nesse estudo, o tipo de máscara também foi variado. Então, tinha aquelas máscaras PFF2, aquelas máscaras balaclava, sabe? Mais estranhonas assim. Os resultados mostraram que a sensação de se sentir estranho ao usar a máscara, ela tinha uma relação forte com o número de pessoas que utilizavam ou não a máscara num grupo. Então, quanto mais pessoas usavam máscaras, menos essa sensação de estranheza ocorria, porque se você estava usando máscara e várias pessoas também estavam, você se sentia confortável, né? Porque todo mundo estava. Agora, quando a pessoa estava usando máscara e tinha poucas pessoas usando a máscara ou nenhuma, essa sensação de estranheza era muito grande. E será que a gente pode levantar a hipótese de que hoje em dia isso inverteu, né? Porque hoje em dia o mais comum da gente ver na rua, especialmente aqui em Uberlândia, né? A gente vê quase todo mundo sem máscara, né? Então será que se a gente se encontrar um grupo com várias pessoas de máscara, a gente vai se sentir estranho, coagido, estranho, vai querer manter uma distância maior? Essa é uma hipótese aí pro autor do artigo, que é o Carbon. Vai lá e faz um estudo desse aí pra gente fazer outro podcast. Mas a gente pode falar de outra pesquisa do Carbon também, que é anterior a essa, que foi investigado quais são os impactos da máscara na leitura emocional. Ou seja, identificar qual que era a emoção que a pessoa estava. Se ela estava feliz, né? Na verdade alegre, se ela estava com raiva, se ela estava com nojo. Então, nessa pesquisa, os participantes eles deveriam identificar o estado emocional das pessoas presentes em fotos que eram expostas pelos pesquisadores. Nessas fotografias, as faces elas eram totalmente ou parcialmente visíveis devido ao uso da máscara, né? A máscara ela vai deixar obstruída, né, para a visão uma parte da sua face, principalmente da boca e do nariz. Então dificulta muito você ler a expressão facial, né? Isso. Então a identificação da expressão emocional ela deveria ser baseada nas emoções de alegria, tristeza, raiva, medo e nojo. Até aí a gente pode falar que é todos os divertidamente, né, que tem naquele filme. Mas tem uma emoção que ela é base, uma emoção base, a sexta emoção, o sexto sentido, que é a expressão neutra. E a gente pode falar também da surpresa. Da surpresa, que também não tinha no filme da Pixar. Mas que né? é uma emoção neutra, né? Geralmente a surpresa vem seguida de outra emoção, né? Então, surpresa, alegria, surpresa, raiva. É isso que a gente pode falar, que o ser humano é um ser negativo, né? Que um professor nosso, o Leonardo Bernardini, fala isso. Porque a gente tem 4 emoções negativas. Que é a tristeza, a raiva, o medo e o nojo. Uma que é boa. Que é a alegria. E o resto é neutro. Outra que é neutra, né? Que é tipo a surpresa. Pode ser boa ou ruim. Mas e aí, o uso da máscara? O que afetou nessa leitura? Com exceção da expressão neutra e da expressão de medo, todas as outras emoções elas foram mais difíceis de serem identificadas. Pela oclusão da parte de baixo da face, né? Pelo uso da máscara. Então, como as expressões de alegria e tristeza... visto que a boca, em especial a parte inferior dela, é uma região muito importante para a leitura dessas duas emoções, o reconhecimento da alegria e da tristeza foi prejudicado, porque a máscara vai deixar ela não visível, essa parte inferior da boca. Então, a importância da região dos olhos para o reconhecimento do medo pode ser um dos motivos que não interferiu tanto. Quer dizer que os resultados mostraram que a expressão do medo não teve tanta interferência da máscara assim, porque os olhos são uma dica visual muito importante para a gente reconhecer a expressão de medo em outras pessoas. Mas a gente pode falar que a maior confusão dos estados foi entre a raiva e o nojo, porque talvez quando uma pessoa ela reage espontaneamente a algo muito específico que provoca nojo, ela pode ser confundida com uma pessoa que está com raiva. Né? Porque parece que há tipo um encontro entre as sobrancelhas, né, nos dois. Então, talvez seja isso. Talvez. Por isso que a região dos olhos é muito importante para esse reconhecimento. Então essa relação, né, ela demonstra que o uso de máscara
ele contribui para a confusão na leitura das expressões faciais. As confusões e as falhas na identificação de emoções, elas podem ser ainda maiores no cotidiano, fora desse ambiente laboratorial. Então, quantas vezes que a gente via pessoas na rua e pensava, nossa, será que essa pessoa está sorrindo por baixo da máscara? Ou ela está triste? Era algo quase impossível de se fazer, né? Porque às vezes eu pegava o Uber e eu tinha uma mania de ficar sorrindo e tal, mas talvez o cara olhava para trás assim e nem percebia, tá? Às vezes eu tava triste ou não, alguma coisa nesse sentido. Tudo bem, mas o que isso tudo tem a ver com o distanciamento social, com o espaço interpessoal? Pois é, em interações sociais, a distância interpessoal depende do estado emocional que percebemos nas outras pessoas. Então, quando a gente percebe alguém com a cara, digamos, brava, com raiva, a tendência é aumentar a distância em relação àquela pessoa. De maneira contrária, quando a gente identifica uma pessoa com uma cara alegre, a tendência é diminuir a chamada distância interpessoal. Então é interessante a gente pensar que ficamos longe de pessoas com expressões faciais de raiva e ficamos mais perto de pessoas com expressões alegres. É até uma maneira de se preservar, né? Exatamente. De autopreservação. Opa, problemas técnicos. Problemas técnicos foram resolvidos. Então, portanto, se o uso de máscara atrapalha o reconhecimento de estados emocionais por meio das expressões faciais, quer dizer que ele interfere também na distância interpessoal, ou seja, o famoso distanciamento social. E foi justamente isso que mostrou um estudo realizado na França, quando pessoas mascaradas interagem, a distância entre elas é menor. Segundo o estudo de Cartou, Kesk e colaboradores de 2020. Isso acontece bastante no dia a dia. Acontecia, né? Porque agora a pandemia já deu uma enfraquecida por conta do combate com as vacinas, né? Às vezes a gente nem percebia, mas quando a gente estava usando máscara e falando com alguém, a gente chegava perto demais, depois a gente corrigia essa distância para uma distância que a gente considerava mais segura. Ou a mais gente olhava as distante. fitinhas, né? Ver se tava no espaço certo. Às vezes 2 ninguém metros, né? cumpria a fila lá no mercado, né? Mas é Verdade. porque todo mundo de máscara, provavelmente Mas isso quem mais tava seguro. de máscara chegava mais perto, né? Tipo, 2 pessoas de máscara chegavam mais perto. Agora quem tá sem máscara, a gente ficava mais longe. Sim. E segurança era outra coisa muito importante que a gente considerava naquela época. Porque pessoas que já foram contaminadas pelo vírus da Covid-19 ou que moravam em locais de baixo risco de contaminação tendiam a manter uma distância interpessoal menor do que quem não foi infectado ou vivia em locais com alto risco de contaminação. Porque o estado de vigilância é muito maior dessas pessoas. É um fenômeno que inclusive é relatado já, conhecido como compensação de risco, né? Ou seja, quando eu vejo que eu não estou numa situação tão ruim assim, tão arriscada, eu vou me expor mais a esse risco, né? Então, justamente é isso. Se eu sinto que está seguro lá nas convivências, nos locais que eu frequento, pode ser que eu mantenha uma distância menor ou até mesmo não use máscara, né? Porque eu não estou enxergando esse risco perto de mim. Exatamente. Yes, Science! Esse foi mais um episódio do nosso podcast sobre psicologia científica aqui da UFO. A gente agradece muito, caro ouvinte aí que é fiel aos nossos episódios. E esperamos você no próximo. Até mais. Yes, Science! Yes, science! Yes, Science! Yes, science! Tamo junto.